Olá, seja bem-vindo ao Trendcast. Eu sou André Dias, seu host, CEO e fundador da agência Trend Marketing. E eu sou Juliano Vieira, CCO e diretor criativo da Trend. Por aqui conversamos com profissionais das mais diferentes áreas de atuação, empresários e executivos de marcas, para trocar experiências e enaltecer sempre as tendências de marketing e de mercado, em busca de crescimento e resultados. Antes de iniciar, gostaríamos de pedir para que você tire um print da sua tela e poste nas redes sociais marcando o perfil da Trend, que é o @trendmarket.com.br. Será incrível saber que você está ouvindo. E se o conteúdo fizer sentido para você, para o seu momento, dá um feedback de 5 estrelas, pois isso terá muito valor para a gente. Então bora para cima, vamos a mais um episódio. Ele iniciou a carreira vendendo produtos para salão de beleza, na rua, de porta em porta, lá por volta de 2005. Depois entrou em empresa de marketing multinível, onde se destacou bastante e adquiriu a distribuição local de produtos. Ministrou cursos e treinamentos de venda em vários estados pelo Brasil, mas em 2008 quebrou, acumulando uma grande dívida. Foi um grande golpe, sem dúvida, mas que para ele serviu como um gás para reiniciar como trainee comercial na rede WhatsApp, onde se destacou quebrando recordes de venda na época. Diante desse sucesso, se tornou franqueado da rede e em 2012 vendeu sua participação poucos anos depois, zerando suas dívidas e partiu para desenvolver novos negócios. Foi um braço comercial como gestor de um time de vendas incrível na WebLive e a partir de 2018 fundou a Invendas, gestão comercial. Hoje, converso com esse mentor, consultor e gestor de equipes de vendas, meu amigo Tiago Gomes. Fala, Tiago, tudo bem, meu amigo? Tudo ótimo, André. Tudo ótimo. Obrigado pela apresentação. Que bom. Faltou alguma coisa? Se faltou alguma coisa, inclui aí, porque eu tentei resumir, cara, porque pra gente é um presente, cara, poder conversar com os nossos amigos, assim, pessoas próximas que a gente admira, gosta e que a gente sabe que trocando ideias vai ajudar muita gente, sabe? Então, muito bom falar com você, cara. Cara, vou te dizer que não faltou nada com relação à apresentação. Faltariam alguns detalhes, talvez o tamanho da dívida. A gente pode entrar nesses detalhes agora. Mas basicamente é isso. Eu acho que foi um começo um pouco mais sofrido, né? Acho que isso daí faz parte da vida do empreendedor. Acho que não é uma exclusividade minha. Vejo nas histórias dos grandes vencedores, até para que você possa amanhã se posicionar como um mentor, é importante que você tenha passado por vários perrengues, né? Para que você possa falar para as pessoas. Senão, se você não tiver jornada, não tiver história, você não tem nem como contribuir com quem está passando por isso. Faz parte da experiência de você viver aquilo, né? Exato, exatamente. E eu vejo também, André, Juliano, que quando você passa por uma dificuldade, por uma crise, por um problema, você tem duas opções, né? Ou você vai sucumbir àquilo. A gente está no momento de uma crise agora. Tem muita gente que está aproveitando a crise para quebrar. Não é que ele está quebrando, ele está aproveitando a crise para quebrar. Ele está aproveitando um argumento cômodo, confortável, para ele utilizar isso para dizer que ele quebrou. Então você Uma não quebrou. justificativa, né, cara? Você tem uma justificativa que é muito plausível, né? Teve um terremoto e por isso não tem como eu tocar a minha vida. Cara, tem outros que estão tocando a vida, inclusive seu vizinho. Seu vizinho está tocando a vida. Tem gente, inclusive, que está vendendo máquina para limpar terreno depois do terremoto. Então cabe a você ver que caminho que você quer ir. Que não dá para você dar desculpa e dar resultado, ou uma coisa ou outra. Caramba, é isso aí. Mas conta pra gente, cara, como é que foi esse início seu ali? Que você ia de porta em porta, vendia produto. Eu acho bacana isso, porque a gente tá falando de uma venda, né, cara, da venda um a um, né? A Sim. gente é defensor voraz da venda um a um, mesmo trabalhando com digital, mesmo trabalhando com escala, a gente acredita muito na venda um a um. Você sabe que a gente lida muito com isso, com venda via WhatsApp, e a gente fala sempre disso também. Como que é isso, assim, como que era lá atrás do Thiago de porta em porta? O que você traz dessa época? Como você fazia? Como isso agregou para sua vida hoje, para sua formação hoje, Thiago? Legal. Cara, quando eu comecei, na verdade, um tio meu,
ele trabalhava com uma distribuição de produtos de linha de tratamento de salão de beleza. Então, ele, cara, num churrasco, batendo papo com a família, com o pessoal, ele chegou e disse assim: você tem uma comunicação diferente, as pessoas se conectam com você. Já pensou em trabalhar com vendas? E na época eu era professor de educação física. E quando ele me disse isso, eu pensei, falei, poxa, não, mas eu gostaria de experimentar, de tentar, queria entender como é que é. Isso foi lá em 2005. E nesse momento eu fui visitar meu tio, fui ter essa oportunidade. Acontece que o que meu tio queria que eu fizesse era algo que eu, para mim, vendas, era eu visitar o cliente, explicar sobre o produto e vender. Não, eu tinha que introduzir o produto no mercado. Então, basicamente, eu tinha que bater em todos os salões de cabeleireiro para falar de uma marca importada que poucas pessoas conheciam e para marcar com eles uma apresentação. Cara, e no começo eu não era tão bem recebido, porque eu não sabia o que falar para as pessoas. Até que chegou um dia, Caramba. meu tio falou assim: venda não é você sair falando do seu produto, venda é você se conectar com a pessoa, você fazer amizade com a pessoa, tomar um café com a pessoa. E aí pronto, falei, agora está resolvido. Relacionamento. Exato, Relacionamento, né, Thiago? relacionamento. Só que eu, na época, com meus 23 anos, eu entendi um pouco diferente. Eu entendi a questão do relacionamento. Só que eu me perdia na questão da comunicação, porque eu falava com as pessoas, me relacionava, tomei muito café, chegava dia de tomar 10 cafés durante o dia, chegava em casa e não conseguia dormir direito. E aí, durante esse tempo, só que eu não conseguia dar a sequência, eu não tinha um processo de venda. Eu tinha assim um relacionamento, as pessoas gostavam de mim, cara, mas se perdia. Daqui a pouco a gente falava de família, falava de futebol, falava de um monte de outras coisas, mas eu me perdia e eu não me sentia à vontade para vender. Eu tinha vergonha de vender, bem Tinha um sincero. pouco também, tinha um pouco de ansiedade, Tinha. Thiago, e o Nossa, comprometimento ali de a preocupação de ter que vender pela necessidade, a necessidade, tipo, tá latente e você, caramba, gerava aquela ansiedade, aquele com certo certeza. desconforto. Porque eu falo isso porque eu me identifico muito com o que você está falando. E eu Tá. lembro que quando eu atuava com vendas lá atrás também, moleque, eu tinha exatamente isso. Esse friozinho na barriga de falar, cara, eu preciso vender, porque eu preciso do resultado, eu preciso da grana e tal. E é Exato. engraçado que depois que a gente amadurece, né, cara, parece clichê falar isso, mas depois que a gente cria uma casca, eu falo o seguinte, eu falo, cara, eu posso sentar hoje com qualquer pessoa, tá precisando da maior grana do mundo, mas eu vou conversar com maior tranquilidade, cara, como se Exato. tá tudo normal, sabe? Tá tudo em paz. Tem muito isso, não tem, Thiago? Tem, com certeza. Inclusive, eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha. Como eu não, na verdade, o que acontece? Como eu não tinha esse preparo, eu não é que eu tinha vergonha de vender, mas como eu não sabia exatamente um processo, como é que eu fazia, eu sabia que eu ia ter que me relacionar com a pessoa, daí a pouco eu falava do meu produto e eu oferecia. Só que eu ficava muito perdido ali dentro daquela conversa, daquele bate-papo e não ia de fato pros afinais, né? Não ia direto para a questão do produto. E é o que aconteceu muitas vezes comigo. Eu ia até um salão de cabeleireiro, chegava na frente do salão de cabeleireiro, principalmente os salões mais bonitos, aquele que tem aquela fachada tudo de vidro e tal, e eu voltava. Eu desistia de fazer a venda. Eu chegava lá na frente, parava o carro na frente, eu nem carro não tinha, eu usava um carro da minha ex-esposa, um Ford Ka preto. E, Caramba. cara, tinha um carro. Teve um dia, só abrindo um parênteses aqui, eu parei o carro na frente da empresa que pegava os produtos, e aí cara, o carro tava vazando. O carro tava vazando, enfim, tava com as goteiras lá. E aí uma pessoa veio para mim, falou um senhor, ele falou assim, cara, acho que o seu carro deve estar com algum vazamento ali, alguma coisa. Vai dar uma olhada ali, acho que é importante você olhar. Aí ele perguntou assim para mim, é água ou é óleo que está vazando? Eu fui ali, dei uma olhada embaixo do carro, falei assim, cara, tem uma poça de água e uma de óleo. Olha, na dúvida, vamos manter as duas, porque, pô, É, não tá vazando. já que vai ter que Thiago, arrumar, incrível. Isso é incrível, cara, porque eu acho que todo mundo, assim, né, cara, a gente tem uma história parecida, né, cara, pra gente estar onde a gente tá hoje, a gente passou por muita coisa, e eu lembro que eu também, poxa, tenho história com carro, né, cara, eu lembro que uma vez eu fui pra uma venda, eu fui num shopping e o meu carro não tinha ar-condicionado, tinha um Corsinha e tal, e, cara, eu lembro que eu fui 1 hora de antecedência, cara, porque tava um calor absurdo no Rio de nossa, Janeiro, eu fui suando,
chegou no shopping, eu troquei a camisa e fui pra praça de alimentação climatizar. Só depois de 1 hora, devidamente climatizado, organizado, eu fui pra bater um papo e fazer venda, cara. É incrível. Você sabe que eu cheguei a vender com troca de roupa no carro. Nossa, é Eu, incrível. eu andava a pé na rua, então muitas vezes você tinha que utilizar uma roupa de manhã, almoço, troca de roupa e outra roupa de tarde. E, cara, aquelas dicas de vendedor de rua. Só quem trabalhou vendendo na rua, de porta em porta, tá? Não é vendendo na rua só atendendo ao cliente, a uma base Tá que você tirando tem. pedido, não, é indo pra Não, cima, né? não é nada disso, cara. É batendo lá no lugar que você nem sabe se é salão, se não é, tem uma plaquinha para ver se a pessoa tem interesse no seu produto. E aí, e aí você tem, você sobe a rua por um lado que está com uma pasta pesada e é o lado que tem a sombra para você não tomar sol. Depois na parte da tarde você sobe a rua pelo outro lado para você pegar a sombra da tarde. Tem todos os. Só quem trabalhou na rua sabe o que eu estou falando, vai se identificar com isso. É verdade. Tem gente que vai ouvir isso e não tem ideia, né, cara? Não tem ideia do que é isso, né, Thiago? Exato, e pasta pesada, porque a parte de salão de cabeleireiro tem um monte de mostruários de madeira, um monte de coisa. Você tem que levar algumas amostras, enfim. E aí eu fiz isso. E assim, eu tinha 20 quilos a menos do que hoje, né? Talvez até menos. Então, assim, era um moleque de 22, 23 anos, magrelo, com uma camisa social que nem em mim não servia, porque foi grande, assim, não tinha camisa social para pessoa magrela. Não existia esse corte, né? E aí eu subia, descia a rua, aquela pasta pesada, e eu fiz isso durante aproximadamente um ano. Foi aproximadamente um ano. E acontece que nos 10 primeiros meses, 9 primeiros meses, cara, eu não vendi nada. Sabe o que é não vender nada? Sabe o que é você viver? Caramba, que E eu não tinha história. nenhum salário, eu tinha uma ajuda de custo. Sabe o que é você viver ali, cara, no limite, tendo que economizar centavos, tendo que, cara, se virar, pagar o combustível parcelado para ter dali a 2, 3 meses você conseguir fazer. E até que eu consegui fazer ali as minhas primeiras vendas. E essas primeiras vendas foi interessante que foram vendas por indicação de pessoas que não compraram de mim. E isso me abriu, cara, uma luz. Falei, nossa, Pô, existe um incrível isso, mercado, então. existe uma maneira de eu vender. E se as outras pessoas que também não compraram, já que eu visitei tanta gente, começarem a me indicar? E aí eu criei da minha cabeça uma bonificação. Então, para quem me indicava, ela ganhava uma amostra de um produto lá, que na época era uma escova progressiva, né? Cara, isso daí tava na moda, não sei como é que é hoje no mercado, mas bombava na época. E era com base de formol. Cara, ficava um cheiro dentro do salão. E eu atendia salão pequenininho, que eu tinha vergonha de entrar no salão grande. E aí, cara, você saía de lá, você tinha que fazer uma limpeza no organismo, depois de uma. Nossa, A pessoa fazia com máscara, o olho ardia, e aí você tinha que estar sorrindo ali, né? Disfarçando que, não, esse produto é super tranquilo, isso aqui não vai te fazer mal para a pele, para o organismo. Enquanto isso, o olho lacrimejando, né? E Detox, né? aí, você lembra disso daí? Aham, E, sim. e Até aí hoje o eu, cara, pessoal eu fiz usa. exato, eu fiz as primeiras vendas. Quando eu fiz as primeiras vendas, aí eu entendi. Aí eu começava a dar bônus para o cliente me indicar para o outro. Então foi a minha primeira campanha de indicação. Primeira vez que eu entendi o poder da indicação dentro das vendas. Tanto que até hoje, isso vai fazer 15 anos, 16 anos, até hoje eu utilizo para todos os produtos que eu trabalho, eu utilizo alguma vantagem para quem indica um outro cliente. Eu total, aprendi né? isso. Member gets member. Exato, member get Nunca teve member. tão, E nunca teve aí tão eu atual. comecei, e assim, foi empírico, né? Não foi um estudo, eu não estudava vendas, o máximo que eu fazia era ler livros sobre vendas, mas assim, não era a nossa realidade. Você lê um livro de vendas que um americano escreveu em 1970, e aí você vai aplicar para a sua realidade. Lá eles não têm nem cheque predatado, é outra realidade. E aí você ali na rua você aprende. E eu comecei a fazer vendas. Quando eu comecei a fazer vendas, teve uma oportunidade de eu trabalhar com uma empresa de marketing multinível. Isso foi em 2008, 2007, 2000, foi 2006 para 2007. Em 2008 eu já tinha um destaque na empresa já. E aí eu comecei a trabalhar com essa empresa de multinível. E nessa empresa eu tive destaque. Porque eu já sabia vender na rua, eu já sabia. E eu comecei pelo salão de cabeleireiro. O que eu fazia? Eu ia no salão de cabeleireiro,
e deixava umas amostras dos produtos para que eles vendessem para mim e eu pagava uma comissão para eles. Então eu já estava à frente que a grande maioria das pessoas. E ali eu comecei a me destacar mesmo, comecei a ganhar algum dinheiro, a poder comprar um carro. Na época eu não tinha carro, eu andava com esse Ford Ka que eu te falei, e comecei a ter uma vida um pouco melhor. Não era nada gigante ainda, mas as coisas já mudaram bastante ali. Ali já fez diferença, né? Caramba, mas que história. Isso a gente traz muito para o hoje, né, Thiago? A gente vai falar um pouco mais à frente, né, até do seu atual momento, para falar dessa questão de venda 1 a 1, né? É um aprendizado, né, cara? O fato de você ter ido ali e fazer essa rotina, citou aqui vários detalhes, né, várias dicas, e só vivendo isso, cara, para poder fazer sentido, né, para você falar, cara, né, que quem ouve pensa assim, não é possível, não tem sentido, sabe? Sim. O cara tá lá, o cara tá falando isso, é mentira, mas é só vivendo pra ver, sabe? Só estando na pele ali e o quanto isso ensina pra gente, né? O quanto isso agrega, né? Até pra gente construir uma carreira, seja independente de que a área mude, né, Thiago? A gente tá falando de venda, e venda, eu falo isso pra todo mundo, venda independe da área que o cara tá, independe da atuação. A gente tem um negócio na área médica e a gente fala para os médicos isso, mas você é uma marca, você tem que pensar numa marca, você tem que pensar como um business. Exato. Senão você tá quebrado, cara. Não funciona. Você é uma marca, você tem uma rede social, você tá ali, é a tua vitrine, não tem jeito, não tem pra onde você correr. Tem gente que tem dificuldade de lidar com isso, né, Thiago? Sim, com certeza. Inclusive eu tinha bastante dificuldade e para mim é muito clara essa questão de que muitas vezes o profissional da área da saúde mesmo, médico, dentista, ele tem o interesse de alavancar a carreira dele, multiplicar os ganhos dele, talvez parar de atender o convênio, diminuir talvez um pouco o plantão. Só que quando ele tem que fazer um curso, ao invés de ele entender a importância das vendas, ao invés dele procurar, dele buscar algo nesse sentido, às vezes ele faz outra especialização, e mais uma, e mais outra. Enquanto isso, tem outras pessoas que talvez não tenham a mesma bagagem que ele, não tenham o mesmo know-how, só que estão vendendo muito mais. Então, se você não entender, independente da sua carreira, independente do que você faz hoje, se você não entender que a sua carreira é um negócio, que você é uma marca, e que as possibilidades de rede social podem te alavancar, diferente do que acontecia há 30, 40 anos atrás, em que um diretor de empresa tinha que ser indicado por alguém, em que a pessoa que estava embaixo ficava embaixo, quem está em cima ficava em cima. Hoje é diferente. Hoje você vê pessoas que saem do zero absoluto, e chegam onde elas querem, de acordo com o esforço delas. A gente tem vários exemplos. Então, se você olha para esse modelo, para esse momento, e não aproveita, e não te toca essa questão, é porque você se contentou com uma vida medíocre, com uma vida onde você vai estar sempre ali contando a moeda, onde talvez seu filho quer comer, quer fazer uma viagem mais bacana, quer estudar numa escola melhor, e você não possa proporcionar. Então, cabe a você tomar essa decisão. Eu aprendi, André, uma questão de que todas as pessoas, todo mundo, 100% das pessoas, ela tem possibilidades de aprender sobre vendas. Antigamente eu acredito que tem muita gente que pensa isso, que vendas é dom, a pessoa já nasce ali predestinada, a pessoa já tem habilidades. E não, e foi passando o tempo, eu entendi que tem gente que é muito tímida e que são excelentes vendedores. Um caso é o Mark Zuckerberg, fundador do Facebook. Ele é Verdade. extremamente tímido e é um vendedor gigante, né? Então a gente tem essa visão de que hoje é possível. Só que as pessoas, se elas não entenderem isso, o que vai acontecer? Você não vai se expor numa rede social. E quando eu falo se expor, não quer dizer que você tem que fazer live todo dia, não. Mas você tem que falar quem você é. Você tem que mostrar para as pessoas quem você é. Você tem que fazer com que as pessoas se conectem com a sua profissão. A pessoa tem que saber o que você faz. Uma coisa que eu digo sempre para quem está começando em vendas: todo mundo tem que saber o que você faz. Não é que todo mundo vai comprar de você, mas todo mundo tem que saber o que você faz. Teve um dia que eu fui comprar um presente de Natal e eu tive que. Era dia 24 de dezembro, então você imagina como é que estavam as coisas, aquela correria. E eu saí da minha casa e eu fui até o centro da cidade, fui procurar ali alguma coisa que eu queria. Eu queria comprar um perfume. Cara, eu não achava em lugar nenhum. Enfim, demorei bastante tempo, mas eu consegui comprar esse perfume.
Cheguei na minha casa, levei o perfume, entreguei lá o presente. Ok. Passados uns 2, 3 dias, eu conversei com meu vizinho. Falei, cara, você não tem noção do sufoco que foi para mim. Teve que correr atrás de perfume e tal. E meu vizinho falou o seguinte para mim: você não sabia? Eu vendo perfume. Por que você não me Olha falou? só. E eu falei para ele o seguinte, falei, cara, por que você não me falou? Por que você guardou esse segredo, né? Por que você guardou esse segredo? Fez eu perder, cara, 4 horas naquele dia para comprar um bendito perfume. Então, assim, muitas vezes o seu vizinho pode ser seu cliente. Seu vizinho pode te indicar. Seu vizinho pode comentar de você numa rede social e as pessoas quererem procurar o seu produto, seu serviço, quererem te conhecer melhor, que as pessoas podem querer te seguir, por exemplo, na rede social, para talvez amanhã se tornar um cliente. Então, a primeira regra para mim, para quem está começando em vendas, todo mundo tem que saber o que você faz, independente se a pessoa vai comprar de você ou não. Ah, eu trabalho com produto para calvície, então eu só tenho que falar com careca. Não, você tem que falar com todo mundo, porque alguém vai indicar para você uma pessoa que tem calvície e ela vai comprar. Alguém vai chegar para alguém que está começando a ter calvície e vai falar para ela te seguir. E assim as coisas vão funcionando de maneira muito mais natural, muito mais Vai ficando agradável para você fluido, também. né? Tem um ponto que eu acho até interessante sobre isso, que todos nós somos três pessoas, né? Quem a gente acha que a gente é, quem os outros acham que a gente é, e quem nós realmente somos. Então a gente tem a missão de não deixar que os outros façam ideia de que nós somos. Nós temos que gerar muito conteúdo para conseguir preencher a lacuna de quem nós somos na história, né? Exato, exato. Até porque, Juliano, não basta ser, né? Tem que parecer. Não basta você, poxa, eu sou um excelente médico. Cara, ninguém sabe. Eu sou um excelente vendedor de perfumes. Eu sou, cara, quando eu atendo alguém, nossa, eu faço atendimento que a pessoa só falta bater palma. Legal. Mas quem que você atende? É uma pessoa a cada semana? Uma pessoa a cada 3 dias? Você pode atender 50. Eu prefiro atender 50 pessoas com 80% da qualidade do atendimento do que atender uma com 100%. Você precisa produzir, você precisa gerar isso, né? Sensacional essa movimentação, né, Thiago? Sim, E sim. qual a sua percepção hoje, Thiago, para as vendas nos dias de hoje? Assim, você é um cara com esse background enorme, né, de vendas ali, atuar porta a porta, diferenciação de produto, lançamentos, etc. E tal. Hoje a gente está falando de marketing digital, escala. Como é a sua percepção comparando as vendas nos dias de hoje para as vendas lá atrás, de quando o Thiago ia de porta em porta, ia no cliente? Qual a sua principal assim, percepção de diferença? O que você vê de vantagem hoje? O que você vê de desvantagem que se perdeu com o tempo? Existe alguma coisa nesse sentido? Sim, Fala para mim sim. um pouco mais sobre isso. Cara, a primeira coisa é o seguinte: vendas, elas são momentos em que você consegue transformar a emoção do seu cliente do lado de lá, e até de quem não é seu cliente. Então, venda, você pode falar de um produto, pode falar de uma empresa, pode falar de um serviço, ou você pode contar uma história, você pode ilustrar algo para que aquela pessoa entenda, para que ela consiga captar algo do lado de lá. Vou dar um exemplo bem prático aqui para vocês. Na antiga Pérsia, existia um sultão, um rei, na época, que era o rei Shahriar. E o que o rei fazia? O rei ele foi traído pela esposa dele com um dos funcionários, uma pessoa que trabalhava para ele. E naquele momento ele mandou matar, assassinar tanto o homem que teve a relação com a esposa dele, quanto a esposa mandou matar os dois. E daquele dia em diante ele tomou uma decisão. Ele falou o seguinte: nunca mais na minha vida eu serei traído por uma mulher. E o que ele fez? Nos outros 3 anos seguintes, ele se casava com uma mulher durante o dia, e aí ele tinha noite de núpcias com ela durante a noite. Pela manhã, ele mandava o carrasco matar ela. Então, todos os dias ele se casava com uma mulher e pela manhã ela era morta. E assim foi durante 3 anos. Até que uma moça, a Sherazade, ela tomou uma decisão. Ela falou: olha, eu vou encerrar esse ciclo. E quando ela decidiu que ela ia encerrar esse ciclo, ela conversou com o pai dela, que era o primeiro-ministro na época. Ele foi contra, mas ela conseguiu convencê-lo da importância de que era ela ter
ela poder acabar com isso. E ela teria que se casar com o sultão. Então ela se casou com o sultão durante o dia. Quando foi à noite, eles foram para a noite de núpcias. Antes de entrar no quarto, ela trouxe a irmã dela, puxou a irmã dela junto. E ela explicou o seguinte, ela falou, olha, a minha irmã, ela precisa que eu conte histórias para ela dormir. Eu faço isso todas as noites. Como essa noite eu não vou passar com ela, eu preciso contar essa história aqui para eu colocá-la para dormir. O sultão não gostou no primeiro momento, mas aceitou, ficou aguardando. Enquanto ela contava uma história dos reis da antiguidade, de viagens, daqueles lugares incríveis, a irmã dela pegou no sono e dormiu. Nisso ela estava no meio da história. Ela parou de contar a história. No que ela parou de contar a história, o sultão falou o seguinte, falou, continua que eu quero saber o que vai acontecer, para onde que a gente vai. E ela continuou a história, e continuou e prosseguiu. Chegou até de manhã. Quando chegou de manhã, o sultão falou para ela, olha, essa seria a hora de eu matar você, de eu pedir para que eles assassinassem você. Mas faz o seguinte, vem amanhã de novo, que eu quero saber até onde que vai essa história. E assim, ela voltou no dia seguinte, sozinha, sem a irmã dela, e no dia seguinte, e assim Genial. foram passados 1001 noites. Ela engordou, ela emagreceu. Quando chegou na noite 1001, ela falou o seguinte para o sultão, falou, olha, acabaram as minhas histórias. Então, nesse momento, se você quiser, você pode me matar, que eu já não tenho que contar para você. Mas deixa eu só te mostrar uma coisa. Pediu para que a irmã dela entrasse. A irmã dela entrou com 2 bebezinhos de colo e um outro engatinhando. E ela falou, olha, durante essas 1001 noites, nós tivemos as nossas relações. Eu engravidei de gêmeos, engravidei do outro bebezinho. Você me viu engordar e emagrecer, só que você estava tão apaixonado pelas histórias, tão maravilhado, que você não percebeu o que foi acontecendo. Então, eu quero apresentar eles para vocês, mas agora já acabou aqui meu ciclo. Ele ficou emocionado, ele entendeu ali o sentido de família, ele entendeu o que uma mulher poderia fazer pela vida dele, o que ele poderia fazer também, e eles se casaram a partir daquele momento. Essa é a história das 1001 noites. Onde que eu quero chegar aqui contigo? Eu poderia falar para você sobre a importância de você contar histórias para você conseguir entreter uma pessoa para você fazer uma venda. Mas o que eu estou fazendo aqui nesse momento é o que a gente chama de meta-aula. O que é meta-aula? Para que eu ensine alguém sobre algo, eu posso fazer aquilo. Então não basta eu falar para você da importância de contar histórias. Eu vou te contar uma história que vai ter como explicação essa questão, o conceito de contar histórias e o como que isso pode ser aplicado a vendas, como isso pode ser aplicado na sua rede social. Talvez a sua rede social, ela não é as 1001 noites. Talvez você faz um vídeo hoje, faz uma live, só que você não tem consistência, amanhã você não faz. Talvez você fale de um produto, mas não tem sequência. Ele não tem algo, não tem um fechamento. Então as pessoas não têm aquela curiosidade, falam, poxa, o que vem agora? E o que vem depois? Lembra das novelas que tinha a seguir cenas do próximo capítulo? O Juliano que sabe, o Juliano que vive uma vida de novela, sabe aquilo que a gente está falando. Exatamente isso. Aguarde os próximos capítulos, né? Exato. Mas isso é maravilhoso você falar, né, Thiago? Porque história conecta muito, né? E tem gente que não consegue perceber isso, né? Exato. História conecta. E quando você entende isso e você traz para as vendas, cara, você se torna o maior vendedor do mundo. Porque as pessoas elas já estão habituadas a escutar histórias. Na vida você escuta história o tempo todo. Você escuta história quando você nasce. A minha esposa está grávida, logo a gente vai ter o bebê. Vai escutar história todo dia. É para dormir, é para explicar alguma coisa, é para falar de um bichinho, é para falar de um desenho. A Bíblia são histórias, né? A Bíblia ela é uma grande história que é contada para ensinar uma série de conceitos, uma série de elementos por metáforas. Então, quando você traz uma metáfora, você faz com que o cliente, o ouvinte, a pessoa que está ali te dando atenção, ela não tenha filtros. Quando você fala de vendas, a pessoa tem filtro. Ela fala, opa, lá vem ele me vender de novo. Quando você conta uma história, você tira esse filtro. E aí o poder da sua conexão fica muito maior. Então, quando você fala para mim sobre como é que eu vejo as vendas hoje, para mim, venda é conexão. Venda é você conseguir fazer um trabalho onde você convença a pessoa, mas pela conexão com ela e não porque você está empurrando o produto, alguma coisa nesse sentido. E conexão
Não quer dizer que tem que ser o meu brother, meu amigão, a gente tem que tomar chopp junto, comer pizza junto. Não. Conexão quer dizer o seguinte: eu tenho algo tão importante, tão valioso e te apresento de uma maneira tão agradável que é impossível de você ignorar. E aí você, a partir do momento que você me escuta e se conecta comigo, você também vai querer adquirir o meu produto. Porque eu estou te entregando ali na história parte, talvez estou te dando 1%. Talvez o vendedor de abacaxi que passa na frente da sua casa, corta um pedacinho de abacaxi e te dá. E ele fala, cara, você gostaria de levar? Fala, poxa, agora eu quero, né? O abacaxi está docinho, você vê aqui na minha casa. Você acaba ativando o gatilho da reciprocidade com a pessoa e ela compra. Entendi, Thiago. Isso tem muito sentido você falar isso, porque eu lembro que a gente fez uma live recente e a gente falou da importância do relacionamento. E aí uma pessoa, mas como é que eu vou vender agora? O iFood, eu lembro que a pessoa deu o exemplo, falou, mas o iFood eu não tenho mais contato no meu cliente. Eu não tenho mais contato no meu cliente. Quem tem é o iFood. Aí eu falei, como assim? Não, é o iFood agora não dá os dados. Pô, o Thiago fez o pedido lá, não tem mais o contato do Thiago. Eu falei, quem entrega a pizza pro Thiago? É o iFood ou você? Quem colocou no forno? Quem abriu a massa? Quem colocou o ingrediente? Quem embalou? Sabe? Então, cara, desculpa. Isso aí é a história do que a gente falou um pouco no começo, né? De colocar a culpa na crise, né? Cara, a culpa não é do iFood. O iFood, ele tá lá, cara, nadando de braçada, ok, ele tem um mérito dele. Mas cadê? Cadê a relação sua com o seu cliente? Quando você entregou a pizza, tinha algum call to action ali? Tinha alguma chamada para uma promoção? Tinha alguma fidelização? Tinha alguma história na tua embalagem? Tinha alguma coisa para aquele cliente olhar e falar, caramba, que legal, poxa, eu vou me cadastrar lá, eu vou entrar, eu vou participar disso, eu quero isso. Eu posso pedir direto, eu não preciso pedir pelo iFood e perder X%, cara, sabe? Então tá faltando isso, e a gente falou isso, você sabe que a gente tem técnicas de vendas via WhatsApp, a gente fala disso. Poxa, quem mandou, cara? Quem que mandou uma mensagem hoje, quem é o dono de restaurante que mandou uma mensagem para uma família de um cliente falando, cara, como é que vocês estão? Tá tudo bem por aí? Exato. Cara, você não tá vendendo nada, você tá oferecendo e falando, cara, eu quero saber como você tá, pô. Do lado de cá tem um empresário com uma família também. Como você tá? Porque a hora que você faz isso e você não tá vendendo nada, cara, acabou. Você entrou na mente do consumidor, sabe? Existiu uma conexão, você falou muito bem dito agora, existiu essa conexão e tá ali. Então quando eu lembrar de pedir uma pizza, eu falo, poxa, agora tá na hora de pedir uma pizza. Cara, eu vou ligar pro Thiago, cara. A pizzaria do Thiago me ligou pra saber como é que eu tava, cara. Ele não me ofereceu pizza nenhuma, sabe? Ele me ligou pra saber como eu estava. E são coisas bobas. Aí quando você fala, Thiago, numa live e tal, a pessoa fica assim, parece que viu o Zeno da lâmpada. E não é, cara. Tá ali, é só praticar e exercer isso no dia a dia, né? Que isso faz muita diferença, né, Thiago? Sim, com certeza. Até porque, André, se você pensar, as pessoas, a grande maioria das pessoas, elas sabem o que tem que fazer. Entendeu? Às vezes a mulher, a esposa, vai até o nutricionista porque ela fala, olha, eu estou acima do peso. Toda mulher acha que está acima do peso, por alguma razão. Não sei porquê, mas todas elas acham. E aí ela vai até o nutricionista. Vai até o nutricionista e aí ela volta para casa para falar com o marido. E ela fala assim, olha amor, eu fui lá no nutricionista e tal, e a partir de hoje eu vou cortar a Coca-Cola. O marido fala, não, peraí, deixa eu ver se eu estou entendendo. Você saiu de casa hoje cedo, foi até lá no centro da cidade, foi ao nutricionista, pagou R$300 para ele falar para você que você não tem que tomar Coca-Cola. É isso mesmo? Deixa eu ver se eu estou entendendo. Ela fala assim, eu sei que eu não tenho que tomar, só que agora eu tomei uma decisão. Agora eu entendi, agora eu vou fazer. Às vezes as pessoas, elas ficam esperando que alguém fique falando para ela o que ela tem que fazer, sendo que ela já sabe o que ela tem que fazer. Tem muita gente que sabe que tem que fazer conteúdo para gerar engajamento com as pessoas na rede social. Só que o que acontece? Essa esposa, ela fica um dia sem tomar Coca-Cola, ela fica um final de semana sem tomar Coca-Cola. O grande problema dela, e é o que faz com que ela não tenha resultados sólidos, é que ela não tem consistência ao longo do tempo. Então as pessoas sabem que tem que fazer conteúdo, só que ela faz uma vez. Faz uma live, faz post durante uma semana, faz ali uma organização e depois ela já volta ao estado anterior, que é o estado dela que deixa tocar, depois eu faço, vamos ver. Se você não entender que a sua rede social ela é a principal vitrine que você tem hoje, tanto pessoal quanto profissional, cara, o mercado vai te engolir. Simplesmente o mercado vai te engolir. E é interessante isso também, que eu acredito que seja um ranço, né?
enfim, a gente tem mais ou menos a mesma idade, né, que a gente não vai tocar nesse assunto, mas das gerações anteriores a essas. Por quê? Antigamente, vamos colocar uma banda, lançava um clipe, investia muito dinheiro, eu lembro que os clipes do Michael Jackson eram um investimento absurdo, e aquilo dali durava bastante tempo, bem diferente de hoje, que se a pessoa não estiver lançando todo dia alguma coisa relacionada ao conteúdo dela, mesmo que seja o mesmo assunto, mas se ela tenha várias maneiras de falar, se ela não fizer isso, ela vai morrer ali, foi o que você falou, ela vai ficar esquecida, né? Então, o pessoal mais antigo acha que, não, eu vou fazer um investimento, fazer um vídeo institucional de 15 segundos e vai ficar tudo bem, porque vai mudar tudo na minha história. E não é isso. A gente que vive o dia a dia das redes sociais sabe que é muito mais, né? A história do que você falou de constância do que um grande tiro de canhão, né? Com certeza, Juliano. Aliás, antigamente tinha essa questão do músico que estourava com uma música, né? Então a banda estourava com uma música, fazia uma música, essa música bombava, ela estava estourada. Cara, ficava durante 5 anos fazendo show. Depois também, se ela não se mantivesse, aí ela caía no ostracismo, mas durante 3, 5 anos ela estava bombando ali. Verdade. E puxando um outro ponto com você, Thiago, você trouxe para a gente muito da sua experiência, da sua história. E o você de hoje, né? O Thiago de hoje, o que diria para você de 10 anos atrás, ou um pouco mais, né? Antes de começar esse momento, quando estava passando por esse momento de dificuldade? Sim. Juliano, pro Thiago de 10 anos atrás, eu iria falar o seguinte para ele, cara, só permaneça vivo. Só segura a onda. Stay alive. Vão te ligar, vão te cobrar, vão te ameaçar, vão tomar seu carro, mas segura a onda porque as coisas vão dar certo. Isso é o que eu diria pro de 10 anos atrás. Agora, se fosse pro de 15 anos atrás, de 20 anos atrás, foi antes de estar no olho do furacão, eu diria o seguinte, primeiro, acredite, e não é acredite em você, não é clichê, não é aquela questão de autoajuda, não, acredite no seu potencial. Você pode o que você quiser, você pode o que você quiser. E 15 anos atrás eu acreditava nisso, mas de uma outra forma, era uma forma muito muito no sentido da física quântica, não era uma forma tão prática, tá? Nada contra a física quântica, mas eu ia muito na questão da lei da atração e tal, e não era tão pragmático com relação ao meu trabalho, às minhas ações. Hoje eu enxergo de uma maneira muito objetiva as coisas. Então, cara, se eu faço assim, vai sair um resultado assado e acabou. Não tem muito o que ficar contando história. Então, eu sinto isso. E eu sinto que isso faz a diferença para mim. Então, acredite no seu potencial. Ano passado, eu lembro que eu estava no ônibus, naqueles ônibus, eu estava em Paris com a minha esposa, a gente estava dentro de um ônibus, naquele ônibus turístico, né? O Big Bus, faz aquele tour. Estava fazendo um tour em Paris com a minha esposa. E aí, cara, eu sei que a gente estava passando na frente da Torre Eiffel. Eu fiz um videozinho e tal, tem até, vou mandar para vocês aqui, até postar qualquer hora para contar essa história. E aí, estava comentando com ela, falei, nossa, diferente esse ônibus, né? Já peguei muito ônibus na vida, mas não era com essa visão, não era com tudo isso que está em volta, não era com esse sentimento. E aí eu me lembrei de uma época em que eu tive que pegar um ônibus, foi quando eu tinha me separado e o banco queria tomar o meu carro. Eu tinha um carro na época, em 2007, e o banco queria tomar o meu carro assim, em 2000, acho que era 2008, 2009 no máximo. E aí a moça me ligou, a menina do escritório de cobrança me ligou, a advocacia. Eu lembro até hoje, a Portinho Advogados. Eu sei que ninguém que está ouvindo aqui passou já por isso, mas caso um dia passe por alguma dívida, algum problema, tem um escritório de advocacia que fica ligando lá para te cobrar. E aí essa menina me ligou e falou o seguinte, eu estava dentro do ônibus, e estava chovendo, o ônibus estava lotado, eu estava de pé, e eu segurava uma pasta, né, com as minhas amostras, os meus produtos
Então, o que acontecia? Não tinha como eu atender o telefone dentro do ônibus. Tocou meu telefone, eu estava com uma mão segurando em cima e a outra segurando a pasta, então me equilibrando ali. E ela me ligou. Então, o que eu fiz? Eu peguei o telefone e eu apoiei no meu ombro, no ombro que eu estava segurando no mastro ali em cima. E eu lembro que ela falou exatamente essa frase para mim. Ela falou assim, senhor Tiago, se o senhor não pagar, e cara, tinha um débito lá de, sei lá, R$ 6.000, alguma coisa assim, que 10 anos atrás era um valor bem relevante, e se o senhor não pagar, a gente vai tomar o carro do senhor. E eu falei assim para ela, minha filha, eu tô dentro do ônibus, de pé, na chuva, nem segurar o telefone que eu tô falando contigo eu consigo. E isso me traz uma sensação, Juliano, de que às vezes você tem que passar por isso. Às vezes você tem. Tem gente que acredita que você tem que nós estamos no meio. De um lado tem o sucesso, do outro lado tem o fracasso. Você quer fugir do fracasso e correr em direção ao sucesso. E eu acredito que não, a gente está atrás. Você está numa ponta, o fracasso está no meio e o sucesso está na outra. Enquanto você não superar isso, você não chega de fato no sucesso. Se você não souber lidar com isso, a primeira intercorrência que acontecer, a primeira coisa, a primeira dificuldade, você vai sucumbir. Então, isso para mim, eu acho que me calejou, né? Me tornou forte para lidar com as coisas hoje. É parte da jornada, né? Se você não sofrer antes isso, você pode ser um ganhador da Mega Sena que vai perder tudo, porque não teve experiência para fazer isso. Pô, incrível. E eu sei que você passou essa parte, enfim, esses anos de trevas, né? Difíceis. Mas qual foi o momento assim que marcou muito para você a virada de chave, quando você fala assim, nossa, esses anos de trevas estão passando, assim, que representou muito para você? Cara, eu me lembro de quando eu entrei para trabalhar como trainee na WhatsApp, primeiro que eu não falava para ninguém que eu era trainee, eu tinha vergonha, porque eu tinha acabado de fechar uma empresa e trainee, tipo, eu tinha na época 27, 28 anos e a meninada que era trainee tinha 19, tinha 20, pessoa que nunca tinha vendido. Então, trainee não era um emprego bacana, era como você ser um estagiário, né? Mas eu enxerguei a oportunidade lá de crescer, de vencer, de poder ganhar dinheiro, né? Precisava urgentemente. Na época, a minha ex-esposa, ela trabalhava numa financeira. Só que essa financeira tinha um carro todo adesivado. E aí eu estava sem carro, né? O banco tomou o meu carro. E aí eu ia para a empresa de carona com ela e às vezes ela ficava lá na financeira, eu ficava com o carro, a gente meio que revezava, né? Acho que nem seria correto fazer isso, mas fazia, era o que dava para fazer. E eu ia com o carro dela visitar o cliente para fazer uma entrevista, para fazer uma matrícula de uma escola de inglês. Era isso que eu fazia. Só que o carro era adesivado, então eu não podia parar o carro na frente da empresa do cliente, na frente da casa do cliente. Então o que eu fazia? Eu parava lá numa outra esquina, na rua de cima, na rua de baixo, e chegava a pé. Aí a pessoa falava para mim, eu ia lá, fazia matrícula ou não fazia, e na hora de sair, a pessoa falava, seu carro está aqui? Eu falei, não, está aqui, ó. Vão passar para me buscar, ou senão meu carro está ali do outro lado. Jamais que eu falava para as pessoas que eu estava de ônibus ou que eu estava com o carro adesivado, imagina. E aí, o que acontecia? Às vezes você encontrava alguém na rua, né? Chegava na frente da escola, a pessoa estava chegando, cara, eu me escondia de um jeito, escondia do outro, colocava pasta na frente do vidro para a pessoa não ver que era eu. Só que acontecia que às vezes as pessoas viam. E aí, assim, essa fase foi uma fase até engraçada, né? Contando agora. Mas eu tinha muita vergonha mesmo, morria de medo de encontrar com alguém. E eu lembro que uma vez eu estava lendo um texto num blog lá da WhatsApp do pessoal e tinha chamava Palavra de Cúpula. Era uma mensagem, um texto que os diretores postavam todas as segundas-feiras. E teve uma palavra do Mário Azevedo, que era um diretor, eu nem tenho tanto contato com ele, nem tinha, mas isso cara, me impactou bastante, que falava sobre conexão. Então ele falava o seguinte, não tem a ver com o seu produto, com o seu serviço, tem a ver com o nível de conexão que você consegue trazer dentro do seu relacionamento, dentro da sua venda. Serve para tudo. E nas vendas especificamente, depois que você se conecta com a pessoa, ela passa a confiar em você. E se ela confia e você tem algo positivo, algo de fato, que vai transformá-la, você vai fazer vendas. Cara, desse dia em diante, eu comecei a arrebentar em vendas.
Eu chegava porque a gente trabalhava de terno, né? De terno e gravata. Então eu chegava na casa das pessoas, cara, chegava na casa de uma pessoa às vezes super simples, não tão simples, mas com terno e gravata você meio que desconectava. A pessoa ficava assistindo meio que uma palestra sua. E aí, desse dia em diante, não. Eu chegava na casa das pessoas, eu tirava o meu paletó, afrouxava a gravata. Se a pessoa me oferecesse, eu queria tomar água, eu tomava. Cara, chegou a ter dia de tomar cerveja junto com o cliente, fazendo a venda ali, ó, preenchendo o contrato, porque ele falou assim: você vai aceitar isso aqui. Eu falei, cara, eu vou. Eu Era tô... sua época de candidato a vereador, então, né? Participava de todos os eventos, tudo que era popular, você estava lá dentro, né? Cara, era isso. E aí eu comecei a super me conectar com as pessoas. E aí eu comecei a ter muita indicação. E como eu já vinha de um processo que eu acreditava muito na indicação. E dentro da WhatsApp, o processo de vendas era por meio de indicação, cara, eu comecei a arrebentar de vender. Eu já chegava na casa das pessoas, o pessoal falando bem de mim, me convidando para as coisas. E isso foi me gerando muito resultado. Mas esse resultado financeiro era para pagar a dívida. Então, ainda eu não via, né? Eu não pegava o dinheiro na mão. E Thiago, o que mais assim você aprendeu e você deixa de gancho para essa fase com essa grande marca, né, de ter trabalhado com a WhatsApp? Você está falando aí dessa questão do member get member, né, das indicações, do valor disso tudo, do relacionamento, e o que mais assim você aprendeu lidando com essa grande marca e vindo a se tornar aí por um tempo também um franqueador? Fala pra gente Sim. um pouco sobre isso. Cara, aprendi muito sobre liderança. Liderança, então, foi principalmente na WhatsApp. No multinível, antes disso, eu já tinha tido experiência com grandes equipes, né? Cheguei a ter equipe de 60, 70 pessoas, mas só que não era um contato tão direto, que a pessoa, uma trabalhava numa região, outra na outra, você tinha ali os seus sublíderes, né? Os subgerentes, no caso. E na WhatsApp não, eu tinha uma equipe, eu tinha que contratar o cara, treinar, colocar ele dentro do meu carro, ir fazer as visitas, ensinar ele o que está certo, o que está errado, passar várias vergonhas alheias, porque você achava que o cara ia falar bem ali, se comunicar legal. Cara, passei por cada situação constrangedora e tudo certo, vamos embora. Pra você ter uma ideia, eu tive um trainee lá em Piracicaba que ele era padre, esse trainee. E, cara, e você imagina, e aí eu tinha aqui as primeiras entrevistas, ele me acompanha para aprender como é que faz, depois eu tenho que acompanhá-lo para poder orientar. E era, cara, era praticamente uma missa. Ele falando do curso de inglês, cara. Muito bom. E aí, cara, o que acontecia? Ele ficava ali, cara, fazendo praticamente uma missa ali com a pessoa, dando um sermão, explicando sobre um monte de coisas. E assim, ah, as primeiras matrículas que eu fui com ele, fechou várias, porque era o pessoal que frequentava a igreja, que conhecia ele e tal. Passou disso, acabou, porque ele não tinha preparo para falar daquilo lá. Mas o que eu aprendi? Aprendi que liderar a pessoa não tem a ver com técnica. A técnica ela é uma das partes, mas tem a ver com você inspirá-la a fazer algo que muitas vezes ela não se sente capaz de fazer. Então, esse para mim foi o grande ensinamento que eu tive durante essa época. E a questão de não existe desculpa. Cara, não tem desculpa, não tem mimimi, não tem vitimismo. Se você fracassou, você quebrou, a culpa é sua. Se você não vendeu, a culpa é sua. Se você não tem resultado, a culpa é sua e acabou. Enquanto você não tiver essa autorresponsabilidade, você não vai crescer, não vai vencer. Isso eu aprendi com os diretores da WhatsApp. Cara, o cara descia bordoada mesmo em reunião. Muitas coisas que seriam proibidas hoje, assim, ficaria preso hoje, se fizesse o que fazia. Para você ter uma ideia, a gente tinha um café da manhã, funcionava assim. Quando você batia a meta, a equipe, né, a unidade, tinha um café da manhã lá com o diretor. Diretoria. E aí tinha o pessoal que bateu a meta individual e tem o pessoal que não bateu a meta individual. O que acontecia? A pessoa que não bateu a meta tinha que servir o café para quem bateu. Só que, cara, era um bullying gigantesco. Era assim, ó, enche lá o copo de iogurte do Thiago. A pessoa vinha e enchia. O diretor tomava o copo e falava assim, enche de novo que tá vazio. Entendeu? Parecia trote de faculdade, cara. E isso, todas as quartas-feiras a gente tinha reunião e uma vez por mês tinha esse café na época. Então, era algo que hoje talvez não fosse tão bacana pela sociedade, pela maneira como a gente vive hoje, essa
a visão é um pouco diferente, as pessoas têm um pouco mais de melindre também com muita coisa, mas para mim, cara, foi uma escola gigantesca nesse sentido de não dar desculpas, de saber que eu gero meu resultado e acabou. Eu não me permito, eu não me permito dar nenhuma desculpa para justificar o meu fracasso, seja no que for. Seja porque eu estou acima do peso, seja porque eu não consegui ganhar o dinheiro que eu tinha que ganhar, seja porque minha filha talvez não estivesse estudando na melhor escola que ela pode estudar. Não tem desculpa. Isso é minha responsabilidade e acabou. Inclusive as pessoas que também vivem em função da minha produtividade. Falo da minha mãe, falo da vida que eu tenho com a minha esposa, falo do bebezinho que vai nascer. Não tem isso. Ele vai ter que estudar na melhor escola, vai ter que ter condições de viajar, de estudar e acabou. E de praticar atividade física, porque eu tenho que gerar isso para ele. E no dia em que eu perder essa essência, cara, aí as coisas vão para baixo. Então, meu desafio é estar sempre mantendo isso. Eu aprendi isso lá na WhatsApp. Sempre em alta, né? Muito Sempre bom, alta. Thiago. Thiago, e agora, hoje, cara, falando da Em Vendas, assim, como funciona e como atua e o seu papel na Em Vendas hoje? Fala pra gente um pouco. Legal. Então, em vendas a gente fundou no início do ano passado. É um trabalho que eu já fazia, né? Eu já desenvolvi. Então, quando eu trabalhava lá no iBelieve, no Oitbase, é um trabalho bem parecido com o que eu fazia, que é a gestão de equipes de venda. Então, quando eu fundei em vendas, era para eu trabalhar com terceirização de equipes de vendas. Igual tem empresas que terceirizam call center, por exemplo, para alguém fazer ali venda, cobrança, televendas. Eu tenho a minha equipe de vendas, as minhas equipes que fazem esse tipo de trabalho. Então, quando surgiu era para isso. Mas o que a gente percebeu? Que a necessidade das empresas em geral não é só de ter alguém que venda o produto delas, mas de ter alguém que treine, que dê uma consultoria sobre o processo e treine a equipe deles de vendas. Porque às vezes você tem uma equipe de vendas que é muito boa, mas você não consegue extrair o melhor deles. Você tem ali leões que estão sendo liderados por uma ovelha. E aí acaba que o negócio não deslancha, né? Então a gente começou o trabalho com as equipes e aí depois eu comecei a entrar bastante na parte de consultorias e mentorias. Então eu tenho clientes, eu visito, alguns clientes são presenciais, a grande maioria é online. A gente tem as reuniões e a gente estrutura, a gente faz o alinhamento da estratégia dele de vendas. Às vezes a gente tem que entrar bastante na equipe, às vezes não. Eu vejo que 80% dos casos é o líder que dá uma travada no processo de vendas. O líder que não tem a visão da maneira que tinha que ter. O líder que não está preparado e acaba transmitindo isso, né? Mas na comunicação não verbal, ele não é que ele fala para a galera não vender, mas ele não transmite uma mensagem de força, de motivação, uma meta ousada para que possa vender. Então ele está sempre trabalhando ali com 50% do que ele podia trabalhar do potencial da empresa dele, 60%, 70% estourando, mas ninguém ousa. Então as metas são muito tranquilas, as pessoas não batem meta e não se sentem mal por isso. Então tem mais coisas que envolvem. E não é uma questão só do trabalho em si, do ganho, do retorno. Mas O não se sentir mal com isso é o que mais, assim, me chama atenção, né, Thiago? A Exato. gente já passou por isso em clientes e a gente falava: "Cara, tem que vender e tal", e a sensação que a gente tem é isso, né: "Ah, não, cara, eu tô aqui, eu tô empregado, eu tenho meu salário, tá tudo certo, vida que segue", sabe? Isso é muito Exatamente. triste, cara, isso incomoda a gente, assim, absurdamente, Show, absurdamente. cara. Show. É, E eu sinto assim, André, que isso não tem a ver com negócios, não, né? Isso tem a ver com a vida. Eu até brinco com o pessoal às vezes, cara, se tiver uma meta, coloca aqui a gente em 10 pessoas para bater uma meta de vendas. Eu desafio quem for, eu vou vender mais do que todo mundo. Agora coloca uma meta para quem que vai correr mais rápido aqui. Cara, eu não consigo talvez hoje, mas me dá 2 meses, eu vou correr mais rápido que você que corre faz 10 anos. Me dá uma meta aqui, cara, até para besteira, para bobeira. Vamos ver quem que vira um copo de chopp mais rápido. Eu vou ganhar de vocês também. Eu vou ganhar, sabe por quê? Porque não tem a ver com a minha habilidade técnica, tem a ver com a minha alta performance. Se eu vou fazer algo, cara, eu vou fazer em alta performance e acabou. Se for para eu lavar a louça vai ficar impecável. Se for para eu visitar minha mãe, porque minha mãe precisa, cara, parece que foi um atendimento premium de luxo. Ela vai ser recebida como uma rainha.
É assim que vai funcionar. Então, o que eu sinto? Que as pessoas vivem numa mediocridade serena. Ela vive na mediocridade, mas ela se contenta com a mediocridade e isso faz com que ela não se mova. Então, não, cara, quando eu sinto que eu estou indo para a mediocridade, eu arrumo alguma coisa para fazer, para mexer com a minha cabeça A e trabalhar chacoalhar, em né? alta performance. Chacoalhar, cara. Tipo, não serve, não funciona. Isso é muito bom você falar, porque isso me lembra o seminário Empretec, né? E lá no seminário Empretec de empreendedorismo, existe um processo que a gente chama de cria, onde você desenvolve algo e tem que vender e tal, é parte do treinamento. E aí um amigo perguntou, pô, cara, mas aquilo funciona mesmo e tal? Eu falei, cara, claro que funciona. Ele, tá brincando? Eu falei, porra, claro que funciona, cara. Cara, eu saí com o meu produto, eu tinha 5 produtos, eu saí pra vender, vendi 27. Então tem que Legal. funcionar, saca? Funciona, claro que funciona. E é por isso, você tá olhando pro que você quer, né, cara? É muito importante isso, né? Acordar e falar, cara, é aquilo ali, ó, tô indo buscar, sacou? E É, e ninguém hoje, segura. e hoje dá, André. Hoje tem possibilidades, cara. Hoje se você quiser hoje, daí onde você está, você se organizar para ter uma equipe de 200 pessoas trabalhando remotamente, onde cada uma vende um produto por dia. Esse produto te gera uma comissão de R$ 100, que seja R$ 100 para a pessoa, R$ 100 para você. A pessoa paga lá, sei lá, R$ 500 no produto, alguma coisa nesse sentido. Você tem 200 pessoas que estão rendendo R$ 100 por dia para elas, que estão rendendo R$ 20.000 por dia para sua empresa. Você dentro de um mês está faturando 600k. Só depende de você, cara, não depende de ninguém mais. Hoje você pode contratar pessoas para receber uma comissão de 30, 40, R$ 50 no produto, que estão no interior de Minas Gerais, que estão no norte de Minas, que estão na Bahia, que estão em lugares que às vezes R$ 1.000 faz uma diferença muito grande para a pessoa dentro de um mês. Então Sim, a e gente a realidade e o jogo lá é outro, né? A Exato, só que realidade online eu consigo é. fazer com que ela tenha o ganho de uma cidade grande dentro de uma cidade pequena. Ela é rainha. Lá você com R$ 50 você vai no melhor restaurante. Então você consegue transferir isso para as pessoas. E por que a gente não faz? É pela mesma razão que a moça continua tomando Coca-Cola. É a mesma questão. Você sabe o que tem que fazer. Só que aí você se envolve num ambiente onde as pessoas têm uma visão em que é medíocre. Enfim, a régua delas, o termostato delas, ele é baixo, ele é frio, ele não esquenta, ele não ferve, aquele negócio que é sereno, é tranquilo, tá bom, tá gostosinho, tá legal, tá na zona de conforto. E aí, além do ambiente, tem a questão das crenças, né? Você, por exemplo, a pessoa acredita que é impossível ela se tornar algo, é impossível ela poder viajar para a Europa, é impossível ela colocar o filho dela na melhor escola. É impossível ela ir no mercado, cara, encher 4 carrinhos de compra e voltar embora para casa. É impossível ir no restaurante. Então as pessoas começam a se limitar com isso. É impossível passar no vestibular de medicina e assim por diante. E aí você tem o ambiente, você tem essas crenças, você tem a questão dos valores das pessoas, porque tem muita gente que tem um valor na cabeça dela, onde ela, por alguma razão, durante toda a infância dela, durante a vida dela, falaram assim para ela: o rico é bandido. Aí ela assiste novela, aí ela vê que o rico dá o golpe no pobre para levar vantagem. Aí ela escuta músicas, enfim, ela vai tendo todo um contexto que vai sendo criado para que o valor dela seja, cara, eu sou honesto. Se eu sou honesto, eu não posso ser rico, porque eu assisti a novela. E o rico, ele é sacana. O rico, ele leva vantagem em cima do pobre. Então eu não posso ser como uma pessoa dessa, eu vou ser pobre. Eu vou ser, como é que é? Melhor pingado que secar. Então tá bom do jeito que tá. É aquele pensamento que acompanha, né? A pessoa passou a vida com esses pensamentos, né? De que não pode obter sucesso, riqueza, ter do bom e do melhor, porque está sempre condicionado ao que ouvia dos pais ou das gerações anteriores. Isso é muito Exato, complexo mesmo. Caramba. exato. Tiago, e agora assim, a gente já está caminhando para o final. O que você poderia dizer para a gente relacionados a vendas ou o que você quiser? Você sabe que pode ficar muito à vontade com a gente. O que você percebe de tendências daqui para frente, assim? O que você consegue enxergar e trazer de antecipação, de falar para a gente que é uma tendência que você está vendo que vai acontecer, seja no perfil cultural, seja no uso de uma ferramenta ou numa tecnologia? O que você consegue deixar para a gente aqui como tendência de mercado hoje? Legal. Cara, a primeira coisa que eu acho que as pessoas têm que ter uma percepção muito rápida é de que não existe mais você viver
sem você estar conectado no digital. Seja para vendas, seja para a sua vida pessoal, seja para os seus processos de consumo das coisas, para você adquirir as coisas, até para você vender. Às vezes você está comprando um computador e já está vendendo outro no mesmo dia. Então, a velocidade é o que vai fazer a diferença. Às vezes você fala assim para mim, eu sou campeão de vendas, eu fiz 1000 vendas. Legal. Só que você fez 1000 vendas em um dia, em uma semana, ou em um ano, ou em 10 anos. Então, é o tempo que vai fazer com que você fale se você realmente tem alta performance, se você faz a diferença. Então, já não tem tempo mais para ficar enrolando. Quem enrola é porque tomou a decisão de procrastinar mesmo. E aí o que acontece? As pessoas têm urgentemente que aprender a jogar esse novo jogo. Eu fiz até fiz um post na rede social hoje pela manhã que fala sobre isso. O que te trouxe até aqui não garante que você vai chegar no próximo nível. Talvez na segunda divisão você era o camisa 10 e o artilheiro. Legal. Agora está na primeira divisão no Barcelona. Opa, mudou. É reserva. Talvez você nem entre para jogar. Talvez você não é nem relacionado entre as pessoas que podem vir a jogar. E no dia que você joga, talvez você erra uma bola lá, todo mundo vai te vaiar. E talvez você volte para o banco, enfim. Então, você passa a ter uma pressão diferente e você tem que se preparar para isso. É o momento que a gente está hoje. Então, você talvez é o camisa 10 da seleção brasileira, do seu time, enfim, de onde for, dentro da sua realidade. Agora, a gente está indo para outra realidade. Você tem que ter a humildade de entender que você vai ter que sentar de novo na cadeira, vai ter que estudar novamente. Às vezes a pessoa está de cabeça branca aí e vai ter que estudar sim, vai ter que aprender, vai ter que ter não é só a questão de humildade, mas é a inteligência, principalmente de aprender com quem está fazendo. Não é aprender com a pessoa que fala bonito, não, é aprender com quem faz. Com quem que você vai aprender a fazer um lançamento? Cara, com quem está lançando, não é com quem está falando de lançamento, entendeu? É muito importante você aprender, é a meta-aula, né? Aprender com quem está fazendo. E aí, quando você entende isso, você vai ver que não é sobre likes, não é sobre curtidas, é sobre autenticidade. A questão do seu trabalho, a questão da sua empresa, a questão da sua marca. Hoje, todo mundo está exposto e tem uma responsabilidade social. Você vê em Big Brother, você vê em programas de TV, você vê influenciadores que falam coisas que não é de fato o que eles vivem. A pessoa vende alguma coisa para você, mas de fato não é o que ela vive. Eu acredito que quando a gente fala a palavra, o termo influenciador, você é muito mais influenciador do que aquela moça fitness que está lá para vender produto, que ela nem usa. Ela não influencia nada, ela vende para você, muitas vezes, algo que ela não usa. Exatamente, essa falta de conexão, né, entre verdade e business também. Tem gente que não percebe, é claro que tem muita gente que segue essas pessoas e se deixa influenciar, literalmente. Sim. Mas tem muita gente que sabe, cara, que isso ali tá nítido, né, que não tem fluidez, né, naquele processo. Aquele Claro. produto não tem conexão nenhuma com aquela rotina, com aquela pessoa e não gera essa ligação, né? A gente tem muito cuidado, a gente já atuou muito com influenciador, com ações, a gente sempre ponderou muito isso de falar, cara, tem que ser uma coisa muito natural, tem que ter conexão, sabe? Não pode, não é pela grana. A grana vai vir e ela é consequência da ação, mas a ação tem que ser muito bem pensada para que seja uma coisa de verdade, assim, né? Exato, Dentro exato. de uma realidade, né? Eu fiz um curso, né? E a pessoa ali, o facilitador, o administrador, ele falou o seguinte: eu achei, cara, gravado isso na minha cabeça. Ele falou assim: você acha que a Xuxa tá com 60 anos, com aquela pele que parece que tem 30, usando hidratante Monange? Acredita nisso? Genial, é verdade. Então, chega um momento em que você começa a desconfiar de algumas coisas, né? E o que eu acredito que seja fundamental, principalmente hoje, muitas redes sociais, muitas plataformas, muitas maneiras de se trabalhar, mas principalmente hoje, o Instagram e o WhatsApp. Você tem que estudar Instagram, você tem que estudar WhatsApp. Quando eu falo estudar, não é fazer curso, não. É aprender com quem está fazendo, é ver o que as pessoas fazem. Cara, como é que uma pessoa faz uma live e tem bastante engajamento? Opa, então acho que é legal eu, no começo da live, eu fazer isso. Talvez eu perguntar, talvez eu falar para a pessoa printar a tela e depois me marcar lá, escrever alguma frase, alguma coisa. Então, beleza, deixa eu ver se faz sentido ir por esse lado. E quando você escolheu, testa. Para com esse negócio de ficar anotando. Eu costumo dizer, André, que hoje a gente tem muito Papa Live. Sabe qual é o Papa Live? O Papa Live, ele acorda cedo,
Ele clica, começa a aparecer live lá em cima, ele assiste, printa, marca, inclusive ele faz um círculo na quantidade de pessoas que estavam na live, tipo 90 mil pessoas, 12 mil pessoas, ou 1.000 pessoas que seja. Cara, isso é a maior idiotice que tem. Se tem 90 mil pessoas, isso só está querendo dizer o seguinte, é o que todo mundo está vendo, não tem diferencial nenhum nisso. Você tem que valorizar algo que é específico para você. Você está valorizando algo que tem 90 mil, a revista Veja. Que diferença faz da revista Veja? Eu quero ler uma revista científica. A gente falou disso esses dias, inclusive em vendas, né? Que perguntaram pra gente, mas tem uma maneira de automatizar o contato via WhatsApp e tal. Eu queria vender, queria que um robô fizesse isso. Eu falei, cara, então já tá tudo errado, cara. Mas eu tenho uma lista grande. Eu falei, cara, é melhor você falar com menos pessoas, mas falar de forma individual e assertiva, que a tua conversão tende a ser muito maior do que você achar que um robô vai vender pra você, né, cara? Exatamente. É muito difícil. Tem gente que não consegue olhar para isso, né, e perceber isso, né? E é exatamente isso, e inclusive que vocês fazem também, você e o Juliano, são pessoas que são extremamente autênticas. Então, a gente sabe como vocês são, eu conheço vocês pessoalmente, conheço vocês na rede social, conheço o modo como vocês levam as coisas, e, cara, acho que todo mundo sabe, acho que não tem uma máscara, não tem um tipo ali, um personagem que está fazendo. É assim, cara, quem gosta, tamo junto, quem não gosta, tem outras oportunidades. O sol brilha para todo mundo, vai para onde você preferir. O personagem, ele não se sustenta muito tempo. Não sustenta. Porque o discurso 24 horas, do exemplo da influenciadora, ela tem um discurso que ela vai falando, só que tem uma hora que escorrega, que respira e se mostra de forma verdadeira. E hoje, como todo mundo está olhando 24 horas por dia, simplesmente isso cai de uma maneira muito... Da mesma velocidade que subiu, vai caindo, porque as pessoas notam que aquilo dali não é real. Exato. E cai, e não só cai, mas como afunda, né? Porque a partir do momento em que você cresce com um posicionamento e depois as pessoas veem que você de fato não é aquilo, você não só vai perder o seguidor, mas você vai ter hater, vai perder patrocínio, você já está preparado para uma vida que não é de fato o que você está trazendo genuinamente para as pessoas. E aí quando cai, cara, você cai para um buraco. A história que você falou do ganhador da Mega Sena, né? Cara, eu prefiro 1000 vezes não ganhar uma Mega Sena do que ganhar. Porque se eu não estiver preparado para ter aquela quantidade de milhões, é porque eu não mereço. E se eu não mereço, eu não posso ter. Porque se eu tiver, eu vou trabalhar minha vida como alguém que tem 30 milhões na conta. Daqui a 5 anos eu não tenho 30 milhões na conta, mas eu já tenho contas de quem tinha 30 milhões. Vai continuar, as contas vão continuar de 30 milhões. Exato. Mas respondendo a sua pergunta, André, eu acredito que a principal sacada hoje é que a gente tem que ter a humanização dentro dos processos. Cara, mesmo na automação, a sua automação tem que ser de uma maneira leve, a sua rede social tem que ser de uma forma leve. Acabou aquele negócio de eu só compro se for um senhor grisalho de terno batendo na minha porta. Isso não existe mais, cara. Hoje tem menino de 18 anos que está ganhando centenas de milhares de reais como afiliado na casa dele. Menino de 15 anos fazendo isso, vendendo para outros países. O menino estudou um pouquinho lá de espanhol, está vendendo para a Espanha recebendo em euro. Quando a nossa moeda está fraca, está forte lá. Exatamente. Genial. Então, eu acredito muito nisso. Então, o que eu vejo? Que já não tem mais aquela questão só do o que você vende, o que você faz, mas a questão do porquê você faz. A causa, o porquê, o que vem por trás de uma marca, de uma empresa, de um posicionamento, diz muito. O posicionamento das empresas, por exemplo, agora, na crise, no coronavírus, cara, diz muito sobre as empresas. Quem que está ali te orientando, quem está te ouvindo, quem está ali fazendo uma ação social e quem está mandando a turma para a rua, mandando o funcionário embora e dizendo que não está acontecendo nada. Isso diz muito. Foi feita uma pesquisa sobre o sentimento das pessoas com relação às publicações. E o Madeiro, cara, deram um tiro no pé. Não sei se vocês chegaram a acompanhar. Sim, sim, claro. O pessoal deu um tiro no pé, falou que
podia sair, que não ia acontecer nada, que talvez que as pessoas iam morrer sim, mas que isso não podia parar a economia. E começou a ter muitas menções negativas, chegou a ter 95% de menções neutras ou negativas, enquanto outras empresas como Outback doou ovos de Páscoa para pequenos comércios distribuírem na Páscoa. E os caras cresceram, bombaram, você vê pelo número de seguidores, pelas citações. Só que vai passar a crise. Quando passar a crise, o Outback lota e o Madeiro vai estar exposto como uma marca que não se posicionou, não teve a responsabilidade social em relação ao seu posicionamento. E tem a ver com o que a gente falou, né? De não criar um personagem e não tentar sustentar um personagem que você não é, e isso vale para as empresas que não estão realmente integradas e ligadas aos propósitos que elas startam, né? Que elas dizem seguir, né? Então, Exato. isso tem muita congruência com o que você falou. Bom, a gente vai chegando ao final já, Thiago. Queria, cara, te agradecer demais por esse papo. Você é um grande amigo, um profissional que a gente admira pra caramba. Espero poder encontrar com você logo para ir nessas padocas incríveis que tem em Campinas, que a gente é fã. A gente aqui do Rio baba por essas padocas aí de São Paulo. E assim que possível a gente tá junto, trocar mais ideia. Queria te agradecer demais, cara. Foi um bate-papo incrível. Tenho certeza que com muitos insights assim, para as pessoas que vão ouvir. Essa é a grande ideia, essa é a nossa missão com esse Trendcast. Então, queria te agradecer, cara. De verdade, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Eu agradeço vocês pela amizade, pela confiança, pela parceria. Está abrindo esse espaço aqui também para a gente poder contribuir, né, com as pessoas, trazer um pouco do que funcionou para a gente e do que não funcionou também. Acredito que às vezes pode ser até mais importante mostrar para as pessoas a verdade por trás do palco, né, do bastidor, o que acontece. Exatamente. A lição, né, do que o povo que não conhece seu passado está fadado a repetir o erro, né? Então, Exato. É isso, cara. E muito, muito obrigado, irmão. Muito obrigado. É sempre bom ter você perto, né? Como você falou, a distância de quilômetros é sempre reduzida por uma chamada de vídeo, uma conversa, uma interação nas redes sociais. Então, poxa, estamos juntos sempre, tá? Precisar da gente, só chamar. Obrigado, meu amigo. Obrigado. E lembrando que nós não estamos reunidos, mas nós estamos unidos. Sempre. Certamente. A gente está tocando e eu acredito que a gente conseguir contribuir com as pessoas nesse momento fala muito sobre o nosso posicionamento e sobre também o que a gente vai fazer quando passar essa crise. Porque a crise, eu acredito que ela está muito mais na cabeça das pessoas, na mentalidade, do que lá fora. O Covid, ele é 1% da crise. Os outros 99%, você que está causando, você que está quebrando por falta de organização e está utilizando o Covid para justificar. Exatamente. O Covid só veio esfregar na cara, né? O que você não estava querendo ver, o que você estava tentando não ver. Exato. Eu concordo com você. Então, beleza, Thiago. Muito obrigado, cara. Forte abraço. Obrigado, meus queridos. Grande abraço. Esse foi mais um episódio do Trendcast, um podcast da Trend. Agradeço muito por você ter passado esse tempo conosco. Esperamos realmente que possa ter tido insights positivos para a sua vida, para o seu negócio. E claro, se curtiu, compartilhe e não deixe de postar um print da sua tela marcando o perfil da Trend em @trendmarket.com.br. Um abraço e até a próxima.